dia! Hoje é domingo, 17 de março. Estamos aqui testando o som. Vamos ver se deu certo, que eu troquei o fone hoje. Vamos lá. Parece que está tudo bem. Depois você me avisa aí enquanto a gente arruma aqui, faltando menos de um minuto para começar a live de hoje. Testando o som. Acho que tá tudo bem. Vamos lá, pontualmente 10 horas e oficialmente bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 17 de março. Bom dia, meu bem. Me fala se o som tá bom, por favor. E o livro dessa semana, E se você viver mais de 100 anos? É um livro muito legal. Fazia tempo que vocês me ouviam falar isso aqui, né? Fiquei super empolgada. Precisarei ler mais vezes, porque ele tem informações técnicas. Esse médico, Dr. Cláudio, é muito didático e vale muito a pena ler, reler várias vezes para a gente, de fato, definitivamente, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida longeva, ter uma vida mais próspera, mais feliz, com qualidade de vida, né? Então, é, de fato, a aspiração ao centenário, né? A sermos centenários. Obrigada, meu bem, que bom que o som tá bom. Então, o Dr. Cláudio, já vou falar dele, vou falar mais um pouquinho aqui agora do livro. Se você viver mais de 100 anos, subtítulo é O que a ciência traz de novo para você e sua família em sua saúde, longevidade e estética. Então, assim, ó, óbvio, o livro tem quase 200 páginas, não vai dar, quase 200 páginas, não vai dar pra gente aprofundar aqui, mas eu super indico, vale a pena vocês lerem, porque ele traz algumas condições da própria medicina e do avanço da medicina, principalmente em função das tecnologias e da inovação. Vamos dizer que essas áreas fazem parte do meu campo de trabalho, então eu sou entusiasta, eu gosto desse tipo de informação e eu acessei algumas ideias. Esse livro ele é de 2019, tá? Ele é pré-pandemia. Eu acessei aqui algumas ideias da área da robótica, da nanotecnologia, dos exoesqueletos, da internet das coisas, da inteligência artificial que eu jamais imaginava. Então, depois que você lê o livro, você compartilha comigo, me dá o seu feedback e a gente, juntos, a gente vai tentar entender melhor, construir mais informações para o pessoal que está acessando as lives, para o pessoal que tem interesse a esse tipo de conhecimento, tá? Então, nesse livro, você vai conhecer quais são os avanços mais novos da área da saúde e vai aprender a utilizar esses avanços ao seu favor e ao favor de toda a sua família, de todos aqueles que você gosta, ama ou tem, exerce uma certa influência na rotina deles, né, em função da convivência no seu dia a dia. Desse modo, você vai garantir um envelhecimento mais saudável, mais feliz e mais ativo. É um livro de divulgação científica para informar pessoas fora da área de medicina. Então, é um médico falando para leigos. E ele explica tecnicamente, ele fala muito da condição hormonal, dos neurônios, das redes sinápticas, da musculatura, da endocrinologia, enfim, várias áreas científicas, né, várias sub-áreas da própria medicina, mas de modo que a gente entenda o que está sendo dito e principalmente que a gente compreenda como isso funciona no nosso corpo, no nosso organismo, nas nossas manifestações e no reflexo das ações e reações de várias substâncias no nosso corpo, naquilo que a gente faz com a nossa saúde. Então, o Dr. Cláudio Ambrosio é um dos médicos mais requisitados da atualidade. Deixa eu ver se não tem uma foto dele aqui. Mas é só você colocar no Google. É um brasileiro, mineiro. É um dos médicos mais requisitados da atualidade por ser referência nacional no campo da endocrinologia, da alergologia e tem um renome no meio acadêmico em prestigiadas universidades norte-americanas e brasileiras. Então, ele é famoso sim, é super conhecido. Vou procurá-lo, já adicionei aqui ele no Insta
mas ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas pelo que eu li no livro dele, me parece ser uma pessoa extremamente dócil, acessível e aberto para esses tipos de contatos. Depois eu conto para vocês também. Ficou muito famoso por ser o médico favorito de algumas celebridades, né? Obviamente. Então, vários famosos fizeram tratamento com ele nessas áreas da especialidade dele. Enfim, na sua clínica ele desenvolve programas de rastreamento e tratamentos endócrino-metabólicos, procurando oferecer não apenas resultados estéticos, mas principalmente melhoria da saúde, tá? Então é a qualidade de vida, qualidade de saúde que ele trata aqui no livro dele. Claro que a gente vai falar de algumas patologias, né? A gente vai fazer alguns contrapontos, mas essa live de hoje é para trabalhar principalmente com o processo da nossa saúde, do nosso organismo, daquilo que a gente come, da forma como a gente vive, dos nossos maus hábitos e também de como melhorar ou recuperar bons hábitos se porventura a gente deixou de tê-los por qualquer que seja o motivo. Segundo ele, o Dr. Cláudio, a ciência fez e segue fazendo a sua parte, e a medicina está apta a proporcionar melhores condições de preservação da saúde e da vitalidade durante esse mais longo tempo de vida que se aproxima, o centenário, né? Desde que a pessoa faça a sua parte, perceba que a responsabilidade pela autopreservação e pela qualidade de vida orgânica que precisa manter é toda sua. Então, vocês já devem ter percebido por essa frase, por essa fala, né, dele, que essa é a maior afinidade que eu tive, além da busca, né, e da aquisição do conhecimento que ele passa para a gente no livro. Mas ele puxa a responsabilidade para nós mesmos, ele traz essa condição da autonomia e principalmente da responsabilidade que vem junto com toda a autonomia para a gente sobre aquilo que a gente está fazendo com o nosso organismo, para que a gente tenha uma vida longeva, uma velhice, vamos dizer assim, do corpo, mas não da mente. Eu já vou falar aqui que é a mente que comanda o corpo, né? Mas para que a gente realmente consiga chegar ou passar os 100 anos. Ele faz no livro também vários cálculos para você ver como essa realidade já faz parte, né, da nossa vida, da nossa realidade realmente, e que a gente consiga ter isso de modo saudável, de modo próspero, de modo realmente qualitativo. E aí ele fala assim: se você vai ser apanhado de surpresa pela longa velhice e as suas doenças, ou se vai ser capaz de alcançar a plenitude de uma longa vida adulta saudável, começa pelo autoconhecimento. Então, pela busca, pelo acesso a esse tipo de informação que ele traz aqui no livro e que eu estou trazendo para você um breve resumo nessa live de 1 hora, tá? Mas esse resumo é brevíssimo mesmo, não consegui colocar nem 20% de tudo que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Quanto mais jovem você for agora, maiores são as suas chances de ultrapassar os 100 anos de vida. Aí entra a ciência para garantir, além da vida envelhecida, a qualidade de vida, para dar meios para que as pessoas possam manter-se saudáveis, produtivas, bem relacionadas e felizes por um tempo muito mais longo. No referente à qualidade dessa vida longa que a ciência nos proporcionará, todos nós temos que fazer a nossa parte, já que a ciência estará fazendo a dela. Então, assim, ó, o livro ele escreveu em 2019, tá? Ele já estava super atualizado e continua atualizado mesmo agora, praticamente 5 anos após, tá? Você vai ver que provavelmente tem dados aqui que eles já estão, como é que eu posso dizer? Não vou dizer bem desatualizados, mas que eles já foram aumentados, tá? Em função do próprio tempo, mas que acontece ou que a própria previsão que ele trazia no livro em 2019 se confirmou com o passar desse tempo. O que nos dá a certeza, ou me leva a confirmar, que certamente, com o passar dos anos, tudo o que ele traz aqui, se já não é, se tornará real. Fará parte da nossa realidade. A vida de 100 anos pode sim ser um grande problema
para quem dela não tiver conhecimento e não estiver preparado para usar o manancial que a ciência já está oferecendo, capaz de garantir a qualidade de uma longa vida produtiva e emocionalmente equilibrada. O corpo bem nutrido e bem cuidado pela própria pessoa, acima de tudo, mais o arsenal inteiro dos novos recursos tecnológicos, da inovação, à disposição da medicina, levam o final da vida para além dos 100 anos. Por consequência, a fase de produção e trabalho se estende extraordinariamente mais. Você pode ter uma vida de múltiplas fases, de múltiplas profissões, de múltiplas facetas, muito mais interessante e agradável, desde que você aprenda a preservar a sua saúde física e emocional para curtir essa nova jornada mais longa e mais próspera. Então, olha só, apesar de ser especialista, né, na parte imunológica, endocrinológica, nas patologias alergogênicas, né, da alergologia, vamos dizer assim, e do metabolismo em si, né, de tudo aquilo que envolve, influencia ou se manifesta a partir do nosso organismo, ele também tem uma preocupação integrada com a nossa saúde. Então, ele traz aqui no livro algumas questões relacionadas à parte energética e à parte emocional, à parte psicológica, tá? Claro que não é o objeto do estudo dele, então ele não aprofunda nisso, mas ele reconhece a importância também desses fatores para essa vida longa e próspera. Dietas desequilibradas atuais têm contribuído para diabetes e doenças cardiovasculares. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, com um pouco mais de 30% de todas as mortes. Esse é um dado de 2019 que continua atual, tá? Então, muito provavelmente, esses 30% foram aumentados ao longo desses quase 5 anos, mas se permanece a condição, né, das doenças cardiovasculares serem a que mais matam no mundo. O seu corpo vai, com toda certeza, mudar com o passar dos anos. Ele envelhece com maior ou menor celeridade, dependendo de você, das suas atitudes, de como você conduz, né, essa ferramenta de manifestação nessa vida. É possível viver até a casa dos 100 anos ou ultrapassá-la. O trabalho nos dá dignidade e trabalhar é saúde. O principal é saber viver, não ficar zangado por qualquer coisa, estar sempre alegre e tomar muita água. Ele traz aqui algumas características, alguns benefícios de uma série de situações que uma pessoa que ele traz, ele cita aqui no livro, fala um pouquinho mais sobre ele, só vou fazer uma citação, que é o senhor Walter Ottmann. Ele se aposentou, mas ele trabalhou, né, entrou no Guinness Book, foi recordista mundial por trabalhar 81 anos no mesmo emprego. Ele provavelmente parou de trabalhar, pelo que ele cita aqui no livro, ele tinha mais de 90 anos, tá? Então, segundo o Sr. Walter, para ser longevo e produtivo é preciso algumas condições, algumas questões, e eu vou citar tudo que ele traz aqui, todas as dicas que ele traz aqui para essa longevidade, que foi a forma, o exemplarismo que ele deu para gente. Levantar cedo, praticar esportes ou exercícios físicos, trabalhar com paixão, ter uma alimentação regrada, beber muita água, não fumar e não beber álcool, não beber refrigerante, ter cuidados com sal e açúcar, então consumir moderadamente e adequadamente a quantidade de sal e açúcar, não se zangar à toa, ter bom humor, ter muita alegria, saber divertir-se e ter amigos, amar o tempo todo, ter uma família, concentrar-se no aqui e agora e reinventar-se constantemente. Essa é a fórmula mágica do seu Walter por ter conseguido ter uma vida plena, uma vida longeva e uma vida laboral para além do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, que as pessoas querem se aposentar com 18 anos, tá? Para fazer o quê, né?
ter dinheiro para fazer o quê? Pode ser que as pessoas queiram realmente não depender tão ostensivamente do trabalho ou de um sistema de trabalho que ocupa a maior parte da sua vida em função de outros propósitos, e isso é muito bom. Mas existem muitas pessoas querendo se aposentar para ficar sentada no sofá assistindo televisão ou jogando. Antigamente a gente falava no videogame, hoje em dia é nos smartphones, né? A maior parte do tempo. Então, apenas passar e esperar a sua vida passar. Isso não é uma vida plena, isso não é uma vida feliz, isso não é uma vida próspera. E aí, de novo, ele traz que o seu corpo envelhecerá. O seu corpo, essa máquina, vai envelhecer. Mas é o seu corpo, é uma parte de quem você é, não é exatamente quem você é. Você é uma mente com um corpo, com uma ferramenta para se manifestar nessa existência. É a mente quem comanda o corpo. Ah, mas se eu desenvolver uma patologia, uma doença, é o meu físico que vai adoecer. Sim, mas isso só acontece se a sua mente permitir. Olha que interessante, não vai no meu bico, não acredite no que eu estou dizendo, mas leve em consideração, levante hipóteses em função do que a gente está falando aqui, em função da própria experiência do Dr. Cláudio, e aí você vai ter as suas experiências e tirar as suas conclusões. Por sua forma de vida, com alimentação inadequada e excessiva, hábitos sedentários e inúmeras vezes somando a isso o consumo de álcool e tabaco, as pessoas destroem a sua saúde e provocam o envelhecimento prematuro do seu organismo. Isso lembrando, fora, sem falar, nas patologias e doenças psicossomáticas, né? Que o corpo paga por aquilo que você pensa ou rumina na sua mente, com as suas emoções alteradas, desequilibradas por diversos fatores. E aí vem a pergunta: o que é uma pessoa velha para você? Infelizmente, existe sim a horrível possibilidade de uma pessoa tornar-se velha, depois senil, deficiente, incapaz, decrépita por até 40 anos. Isso não pode acontecer com você. Essa é a meta dos estudos, das especializações do Dr. Cláudio e principalmente um dos objetivos da escrita desse livro para nós. Mas, se você não se cuidar, não aprender a viver a vida de uma nova maneira, mais saudável e mais inteligente, a marca centenária, que pode ser uma bênção para muitos, pode converter-se nessa pesada ameaça para você. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Sobre essa hipótese de a gente viver 100 anos ou mais. Muita gente fala, eu não quero viver 100 anos, eu não quero viver numa cadeira de rodas, eu não quero viver improdutivo e tal. Mas quem disse que você precisa viver improdutivo só porque você chegou aos 100 anos? Ao contrário, você pode ultrapassar os 100 anos e ter uma vida plena, e continuar lúcido, e continuar produtivo, e continuar estável, e continuar saudável após os 100 anos. E, de novo, isso já é uma realidade, tá? Já faz parte da realidade de algumas pessoas, de muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A nova realidade que as pessoas precisam ser capazes de viver, que você precisa ser capaz de vivenciar para quem vai chegar ou ultrapassar os 100 anos, é não envelhecer mais aos 60 anos. Então ele fala que 60 anos não é mais a idade de envelhecer e nem 80. Que você pode ter uma saúde, uma longevidade, uma lucidez para mais de 100 anos. Então, por exemplo, se você vai falecer, por exemplo, aos 105 anos, você pode viver bem até os 102, 104, inclusive até os 105, tá? Você pode ter uma vida plena até o momento em que você morrer, tá? Então, durante toda a sua existência, o ideal é que você consiga tirar proveito dessa vida o máximo possível. Então, você não precisa esperar a velhice ou achar que a velhice, a idade avançada, é uma idade de adoecimento, a idade de pesar, é uma idade de ameaças, de comorbidades, que você vai ter que aprender a viver com isso.
Claro que se você tiver, você pode e deve aprender a viver com isso e ter uma qualidade de vida ainda assim. Mas o que o Dr. Cláudio traz para nós e o que a ciência vem avançando, a própria tecnologia, a nanotecnologia, é que a gente trabalhe com o processo de prevenção e com que a gente assuma essa responsabilidade preventivamente para a gente viver melhor toda a nossa vida. Há toda uma ciência médica que pode proporcionar-lhe condições de ultrapassar esses antigos limites com saúde e rigidez. Toda essa autêntica revolução começa de novo pelo conhecimento. Então você tem que ir atrás, tem que buscar as opções e as inovações que estão chegando nessa área. Na área da saúde, na área da medicina, na área médica, na área da inovação, na área da tecnologia, na área da farmacologia, para você se prevenir e ter uma vida com mais saúde e mais rígida a maior parte da sua existência. Você tem que saber que essa ciência existe, tem que querer que ela lhe proporcione os paradigmas de nutrição, de comportamento preventivo, de diagnóstico e de tratamento para que você possa aproveitá-la ao máximo e afastar de si esse espectro de envelhecimento precoce. Eu diria até hoje já esse mito, tá? Atualmente já pode se tornar um mito esse estigma de envelhecimento precoce. Precisamos atingir uma nova oportunidade de vida saudável e produtiva. O envelhecimento externo pode ser disfarçado com plásticas e tinturas do cabelo. O envelhecimento interno não. A maioria das pessoas tende a seguir, de maneira insistente, um estilo de vida com comportamentos autodestrutivos que minam a sua saúde. É sobre isso que esse livro nos traz informações preciosíssimas para a gente ter uma vida melhor. Grande parte da população ainda trilha o caminho contrário ao que a ciência médica propõe. Insiste em seguir um estilo de vida que lhes rouba saúde, vitalidade e juventude, justamente no momento em que a ciência não quer deixar que elas vivam menos de 100 anos. E você, como fica nessa história? Você está construindo um corpo velho? Há pouco tempo ou há muito tempo? Você vai envelhecer mesmo. A ciência médica não diz que vai impedir que isso aconteça, mas ela está se esforçando para evitar que isso aconteça antes do tempo, que aconteça cedo demais no mundo onde ela está fazendo de tudo para evitar também que você morra antes do tempo. E é preciso que nós façamos a nossa parte. A medicina aponta para as pessoas a possibilidade de viverem 100 anos ou mais. A ciência médica ensina o caminho da prevenção, da saúde e da vitalidade, caminho que as pessoas podem seguir ou não. Então, também está nas nossas mãos. O seu organismo tem recursos extraordinários de resiliência e recuperação. Então, independente se faz muito ou pouco tempo que você está construindo ou não um corpo velho ou um corpo saudável, ainda há tempo, porque o nosso organismo, ele é extraordinário, tá? Quem que entrou aqui? Bom dia para você que entrou, não estou conseguindo ler seu nome, seja bem-vindo. Quanto mais você se aproximar o seu corpo das condições originais de alimentação e esforços físicos que o moldaram e que definem o seu genoma, mais você estará aproximando-se da fonte da juventude interna que todo o corpo tem. E aqui o Dr. Cláudio ele faz uma extensa e profunda construção histórica em função dos nossos antepassados e da nossa cultura genômica, tá? Não sei se existe isso, acho que eu li aqui no meio do livro dele, mas em função de como a nossa formação genética aconteceu. Vou falar um pouquinho disso, mas no livro ele aprofunda e explica com muita clareza toda essa construção e embasa toda essa inovação nos mundos atuais do avanço da ciência e da medicina em si, tá? Todo ser humano ou qualquer organismo, em última análise, é um incrível laboratório vivo no qual ocorrem permanentemente complexas reações químicas
imprescindíveis à sua sobrevivência. Podemos sobreviver algumas dezenas de dias sem alimento, pouco mais que um par de dias sem água e escassos minutos sem ar. Somos sim máquinas, nosso corpo é uma máquina, né? Mas nós somos máquinas especializadas em retirar desse ambiente o ar, a água e os nutrientes de que necessitamos diariamente. Uma vez ingeridos, esses nutrientes, junto com a água e o oxigênio do ar, vão nos proporcionar as substâncias e a energia essenciais à manutenção da nossa vida e das nossas atividades normais. A ingestão, o processamento e a assimilação de substâncias originárias do ambiente exterior visam alcançar a correta nutrição do nosso organismo. Dietas alimentares dependem do lugar onde se vive, da sazonalidade e da possibilidade de importação de produtos escassos em certo local ou estação do ano. Aqui ele vai trazendo, tá, toda essa construção histórica e considera os lugares onde a gente vive. Então, um organismo, a reação de um organismo nosso aqui do Brasil é diferente da reação de um organismo de alguém que vive lá próximo à Antártida, a um ambiente mais frio, no Canadá, por exemplo, ou outras regiões. Mesmo aqui no Brasil, né, que a gente tem uma diversidade muito grande, o organismo ele reage diferente em função do ambiente externo, dependendo de onde a gente está. E o que a gente ingere em função da facilidade de produção também afeta essa nossa manifestação e essa interação do nosso organismo com o ambiente externo, tá? O que a ciência da metabologia vem demonstrando é que não existe uma dieta genérica perfeita, porque a resposta de uma pessoa a essa dieta é pessoal e particular. Sim, cada pessoa é diferente e cada organismo reage de uma forma diferente ao mesmo tipo de nutriente. E isso tem a ver com a genética, com o DNA e com o ambiente e a cultura ancestral da pessoa, que a levaram à sua conformação genética. Complexo, né? Eu nunca imaginei que poderia ser tão complexo dessa forma, tá? Mas, lendo o livro, parece que não fica tão difícil assim de entender, mas é preciso se aprofundar nos estudos e nas pesquisas, adquirir esse conhecimento para a gente entender realmente como isso funciona. O metabolismo é uma resposta individual de cada pessoa aos nutrientes que oferece ao seu corpo. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. Atualmente, médicos e ciência lutam para evitar que as moléstias da civilização deixem de desempenhar um papel tão ameaçador à saúde humana. Quais são essas moléstias? Transtornos cardiocirculatórios, hipertensão arterial, AVCs, síndrome metabólica, obesidade, dietas, doença celíaca, intolerância à lactose, prisão de ventre, doenças degenerativas. São as mais conhecidas doenças da atualidade. Moléstias essas que nunca existiram nas sociedades primitivas. Então, fazendo essa contextualização histórica, esse tipo de doença não existia anteriormente. A mesma medicina que consegue prolongar a vida a mais do que o dobro do que era possível apenas 2 séculos atrás, luta agora para que essa dilatação de vida não se torne uma constante de décadas de vida precária e de envelhecimento precoce. Então, há sim uma parte dos cientistas, dos médicos preocupados com essa nossa qualidade de vida, como a gente vai viver essa vida mais longa. No corpo existem 2 grandes infovias, por meio das quais circulam os sinais de alerta, as comunicações e os comandos. A primeira é uma via fluvial e funciona em um meio líquido denominado sangue. A segunda é uma espécie de telégrafo, as comunicações, e são transmitidas por fios elétricos chamados neurônios. Olha que legal como ele torna palatável a ingesta dessas informações complexas para nós. Então é muito legal, tá bom? Bom dia, Rê, seja bem-vinda. Quando os sinais e as ordens circulam na infovia sanguínea, eles são constituídos por moléculas de substâncias especiais, chamados de hormônios. Então, de novo, ele aprofunda em vários contextos. Eu trouxe bastante a condição dos hormônios, porque é um dos que mais
influenciam, vamos dizer assim, mas tem muitos outros contextos que você precisa ler o livro para se aprofundar. A maior parte dos mensageiros corporais são hormônios, produzidos e secretados na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas em quantidades minúsculas. Qual a finalidade, então, e como funcionam no organismo os nossos hormônios? A partir do momento em que eles são lançados, que as moléculas são lançadas na corrente sanguínea, as moléculas dos hormônios, eles atingem rapidamente todas as células do corpo. Cada hormônio dirige-se a um tipo específico de célula, sobre a qual vai exercer um comando inibidor ou ativador de uma função. Então, vamos fazer uma analogia com o computador, ele é uma programação, sim ou sim, que vai fazer exercer exatamente a função pela qual ele foi programado. Cada hormônio possui um receptor específico correspondente, e uma vez efetuada a união hormônio-receptor, ou seja, quando há esse encontro, a célula reage de forma específica e o processo tem continuidade. Então, não há como voltar atrás a partir do momento em que os nossos hormônios encontram seus receptores, quando há esse encontro celular. Deste modo, o comando está dado e a ordem será cumprida. Então, é preciso que nós urgentemente saibamos quais são os comandos que a gente está dando para o nosso organismo, para o nosso corpo. Porque o resultado é certo, essa ordem será cumprida. A atuação de um hormônio resulta numa alteração física que pode levar a uma mudança emocional, ou o efeito em cadeia de como esse organismo, essa biologia nossa funciona. E o mesmo pode ocorrer inversamente. Então, uma ação emocional pode reverberar e levar a uma mudança física, uma alteração física nossa. As emoções, então, fazem a mesma coisa. Você levou um susto? A adrenalina disparou. Você está preocupado, chateado, triste? O cortisol saltou para cima. Você adota uma postura física de confiança, enfrentamento, de superioridade? A sua testosterona pode subir até 20% em poucos minutos. Então, aqui é um pouco da analogia e da forma como o Dr. Cláudio traduz para a gente e deixa claro como essas ações e reações e esse mecanismo funciona. Há um enorme número de outras moléculas que podem perturbar o delicado equilíbrio hormonal. São chamados disruptores ou desreguladores hormonais. A alimentação geneticamente adequada à boa saúde hormonal pode levar a mais resistência. Aí vale o estudo sobre a nutrigenética e a nutrigemônica. Renata, que palavrões são esses? Daqui a pouco eu vou traduzir, vou falar o que é e só isso. Não vou me aprofundar porque não tenho informações, não tenho competência técnica para falar mais profundamente sobre isso, tá? Mas já adianto para vocês que eu vou ser cobaia dessas ciências. Tenho uma amiga pós-graduada, pós-doutorada nessa área, e quando eu estava lendo o livro, eu já falei com ela que eu preciso dela para ser cobaia, para me tratar, para me fazer entender um pouco mais desse universo. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Os hormônios bem regulados falam muito alto. A terapia de reposição hormonal aparece como uma boa alternativa para reduzir os efeitos negativos e os intensos sofrimentos que as alterações hormonais são capazes de provocar, tanto no homem quanto na mulher. Aí há um estigma social também que é só a mulher que se altera hormonalmente. Isso não é verdade. E o Dr. Cláudio explica aqui com riqueza de detalhes sobre isso. A diferença é que a mulher ela tem mais picos de alteração hormonal, ela tem mais altos e baixos, por isso que ela é mais intensa. E os homens têm essa alteração hormonal, ou podem sofrer dessa alteração hormonal, mas isso acontece de modo mais contínuo, existe um padrão na manifestação hormonal do homem, tá? Assim como na mulher, então, a reposição hormonal pode ser feita no homem. Para ambos os casos, a orientação médica adequada é essencial, pois é o médico que vai avaliar antes se não existem riscos de efeitos colaterais perigosos. E eles são fatos também, tá? Já fazem parte da nossa realidade. Há muita gente se automedicando, tomando hormônios diversos,
para crescer pelo, para crescer cabelo, para emagrecer, para engordar, para parar de crescer, para diminuir. Cuidado! Essa orientação médica é essencial para que você não danifique, não traga mais malefícios ao seu organismo, tá bem? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, caso não exista nenhum perigo e a relação risco-benefício seja favorável, a reposição pode ser feita sob um rigoroso cuidado e acompanhamento médico. E outra, gente, não é qualquer médico, precisa ser um especialista na área. Não pode ser um clínico geral, um cardiologista, com todo o respeito, né, e gratidão a todas as especialidades médicas. Mas para a reposição hormonal é preciso que seja um especialista na área, um endocrinologista, um geneticista, ou pelo menos alguém que esteja se especializando na nutrigenética ou na nutrigemônica, tá bem? O ambiente psicológico pode mudar substancialmente o comportamento e alterar as funções nervosas, endócrinas e imunes, uma vez que o sistema endócrino está interrelacionado com o sistema emocional ou psicológico. Então, ó, de novo o efeito cadeia, tá? Uma coisa interfere na outra e assim sucessivamente o tempo todo. A gente não pode tomar uma decisão, tomar uma substância, ingerir uma substância no nosso organismo sem compreender esses efeitos colaterais e sem saber no impacto que ela vai causar em todo o nosso organismo. A Rê tá colocando aqui, ó, que isso é muito comum, existem diversos tratamentos. Eu estou precisando mais ainda, estou pesquisando. É isso, gente. Com o avanço tecnológico e a própria escrita do Dr. Cláudio, ele traz aqui, ele fala pra gente que a ideia é a gente fazer o bom uso disso, tá? Então não é para ficar com medo e achar que não pode, que nada presta, mas é fazer o uso inteligente, adequado e com especialistas na área, tá? Vocês podem ver, tem especialistas, médicos e outras áreas, né? Não só da área da saúde, na própria administração a gente vê isso. Existem profissionais que eles não querem se atualizar, que eles pararam no tempo, entendeu? Então, ok, a gente respeita, né, essa inação desses profissionais, mas a gente tem que procurar e colocar principalmente a nossa vida, a nossa saúde na mão de profissionais que estão se atualizando, porque isso está modificando o nosso ambiente externo, inclusive, principalmente, tá? Uma vasta quantidade de doenças pode ser compreendida e tratada quando se leva em conta as interações de todos esses sistemas simultaneamente. Os sistemas imunológico e endócrino são modulados não só pelo cérebro, mas também pelo sistema nervoso central inteiro. Rê, você falou disso agora, eu tô lembrando, eu tô vendo, você conhece essa minha amiga, Maelin, ela vai estar fazendo aí um protocolo de pesquisa, porque ela está se especializando, né, na nutrigenética, na nutrigenômica, acho que é assim que fala. E aí eu vou ser cobaia, eu vou começar a fazer os experimentos com ela e depois eu te falo, te coloco em contato com ela de novo também, porque eu acho que dá para ser feito mesmo à distância, tá bom? O ser humano está permanentemente sujeito a estresses, que pode ser definido como um estado de desequilíbrio homeostático, ou como a discrepância entre a expectativa e o que surge no ambiente. Sob tal pressão, né, sob essa pressão nova, seguindo essa definição, o indivíduo precisa adaptar-se rapidamente à situação. E essa dificuldade ou facilidade de adaptação é que vai gerar um maior ou um menor estresse, ou eu diria uma reação mais positiva ou mais negativa a esse estresse. Os indivíduos são diferentes e reagem de maneira diferente ao mesmo tipo de estresse, de modo que os mais afetados podem desenvolver moléstias e os que reagem ao estresse de forma mais positiva e equilibrada acabam evitando a instalação das patologias. Portanto, em todos os momentos do dia, acordado ou dormindo, o nosso organismo está o tempo inteiro fervilhando num tropel de hormônios, neurotransmissores, impulsos nervosos e reações imunes, sempre no afã de manter a nossa homeostase. A vida continua e você pode viver 100 anos ou mais. É preciso, sim, conforme a Rê trouxe aqui, nos cuidar. E o Dr. Cláudio faz toda essa contextualização e ele fala mais aqui de outros elementos e outras patologias, mas principalmente para que a gente comece a ter
essa ideia, esse comprometimento, essa noção do quanto que a prevenção é importante para a nossa saúde e para a nossa vida plena, para a nossa vida próspera e para a nossa vida longeva com qualidade. Desde já, e num futuro muito próximo, uma grande variedade de genes pode ter a sua expressão modificada pela adesão do indivíduo e hábitos alimentares mais saudáveis, graças à nutrigenômica, que torna possível determinar com bastante rigor o que é a dieta ideal para cada indivíduo. Então, essa personalização, essa especialização vai ajudar bastante. Surge então, né, vou falar agora então a definição que o Dr. Cláudio nos traz aqui dessas duas especialidades. Aí surgem a nutrigenética, que é a área da ciência da nutrição que estuda as diferentes reações individuais a determinado nutriente ou dieta específica. E a nutrigenômica, que é a área que estuda as mudanças que diferentes nutrientes causam na expressão gênica. Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Por isso que são estudadas juntas. O Dr. Cláudio até fala aqui no livro que tem alguns autores que colocam como sinônimos, mas não são, tá? Não traz efeitos colaterais negativos colocá-las como sinônimos, mas o estudo é bem específico em relação a essas duas áreas. Esses estudos demonstram que a dieta ideal para cada indivíduo é a dieta personalizada, com uma estratégia nutricional baseada em seu genótipo e em suas particulares necessidades no momento. E aí, olha só, por que eu falei das pessoas, dos profissionais que às vezes não querem se atualizar? Esse estudo e esse contexto e essa personalização da dieta específica ou de acordo com a genética de cada pessoa, de cada indivíduo, ele desmorona toda uma construção de que a gente conhecia até pouco tempo atrás, por exemplo, fazendo uma analogia, trazendo o exemplo da própria pirâmide alimentar. Aquela pirâmide empaturrada embaixo, eu diria, ela não é mais funcional. Já há algum tempo, tá? Já antes até dos próprios estudos da nutrigenética e da nutrigenômica, pelo meu escasso, né, conhecimento, vamos dizer assim. Testes genéticos indicam que cada pessoa reage a diferentes formas de alimentação. Da mesma forma, a resposta farmacológica ao medicamento difere de paciente para paciente. O seu efeito terapêutico e a sua toxicidade vão sendo variáveis em função da genética do indivíduo. E aí vem a questão da obesidade. Então, ele faz muita analogia e aprofunda muito na condição da obesidade. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Onde o autor nos questiona: será que no futuro o sobrepeso se tornará normal a ponto de que as pessoas com peso adequado ao seu tipo físico hoje serão consideradas muito magras amanhã? E aí eu trago um alerta, isso não está no livro, não é do Dr. Cláudio, tá? É a minha opinião, a minha fala e a minha definição contrária a essa normatização. Não podemos normatizar o pior como se fosse o melhor. Vocês concordam comigo? Não dá para dizer que aquilo que é errado tá certo só porque a maioria tá fazendo errado. A gente precisa estar lúcido em relação a isso, minha gente. Em 2019, quando o Dr. Cláudio escreveu o livro, 75% dos norte-americanos tinham sobrepeso, assim como 55% dos brasileiros tinham sobrepeso. E aí ele fala assim: se as tendências continuarem assim, e tem não só continuado como piorado, né, ao passar desses 5 anos, para o ano de 2030, as previsões antecipam 85% dos norte-americanos e 65% dos brasileiros com sobrepeso. Ou seja, a população está definitivamente adoecendo. A sorte é que não é a população de todos os cantos do mundo, mas nós precisamos desse alerta e precisamos nos conscientizar disso. Ele fala assim que pessoas na faixa de peso saudável se tornarão a exceção, por isso que ele faz esse questionamento, né? De será que isso se normalizará? E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Em contrapartida, então, ele traz um alento, né, de boa notícia aqui. Vale dizer que só 3,6% dos japoneses e só 5% dos chineses são obesos. Lá, o peso cultural e social é muito maior.
Então ele traz alguns exemplos, ele fala que tem famílias que se a pessoa, um indivíduo daquele grupo familiar começa a engordar ou sair, né, do seu peso normal, a família cai matando em cima, chama de preguiçoso e tal, tem até um certo bullying, eu diria ali, para que aquela pessoa volte, né, à sua condição mais normal, mais tranquila e mais natural do peso ideal. Lá também a porção dos alimentos são menores. E é considerado um traço de boa educação não raspar o prato até o fim. Então, esse limpar o prato que a gente aprendeu desde criança, que não pode deixar comida, tanta gente passando fome, tem que comer tudo que colocou no prato e tal, lá é sinal de falta de educação. O que que significa isso? Significa que você precisa e deve parar quando você está satisfeito, antes de começar a se sentir desconfortável e empachado. Tem gente aqui dando risada para mim que eu falo que tem que comer tudo que tá na mesa, ou raspar não só o prato, como a panela, quando tem, né, um tiquinho de coisa só para acabar. Então, pronto, a partir de hoje em casa, isso não vai mais acontecer. Já tô vendo a cara de alegria aqui de certas pessoas. A forma como vivemos atualmente tem contribuído muito para essa situação. Exatamente, Adria. É disso que a gente está falando aqui no livro e é isso que o Dr. Cláudio traz para a gente. Nós devemos, então, seguir o exemplo dos orientais, comer menos e mais devagar. Ajuda a levarem mais tempo numa refeição, dando ocasião para que o hormônio da saciedade, a leptina, possa cumprir a sua função. E aí, gente, no livro, ele fala não só da leptina, mas inclusive dela profundamente. Vale a pena ler. E aí entender como esses hormônios trabalham com a gente ou no nosso organismo. Precisamos reduzir a influência e a pressão colocada sobre as crianças e as famílias para fazerem escolhas não saudáveis. Então a gente tem muita propaganda, a gente tem muita facilidade com o fast food, com os snacks, a gente tem muita agilidade com essas escolhas não saudáveis. A gente precisa ficar mais atento em relação a isso. Precisa haver uma conscientização da comida de verdade, né? Aquela história de embalar menos e descascar mais. Isso é preciso, é necessário, é urgente que aconteça. A qualidade e a quantidade do que se come afeta a tendência do excesso do peso. Contudo, é do cérebro e do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imune que vêm as causas que levam à obesidade. Se fosse só uma coisa de saber parar quando saciado, de comer em proporção ao gasto energético que se tem no dia, tudo seria muito exato e muito mais simples. O problema é a verdade de que nós não comemos para alimentar o corpo, nós comemos para ter prazer. Prazer é uma emoção. Comer torna-se então um ato emocional, um momento de paz e recompensa, longe da rotina e junto do prazer. Obesidade e sobrepeso não são divertidos. Quem passa por isso sofre muito. Obesidade é uma moléstia, uma doença tão grave que virou uma pandemia mundial. Passamos de uma vida ativa para uma vida maciçamente sedentária. Basta avaliar quanto tempo do seu dia você passa sentado. A cadeira é, na verdade, uma grande inimiga da saúde, porque nós abusamos demais dela. E a cadeira trabalha contra a gravidade, que é para dar conformação ao nosso corpo. Passar longos períodos em cadeiras é ruim para nós. As dietas de restrição calórica sozinhas têm poucas chances de dar resultado satisfatório e principalmente duradouros para a perda de peso excessivo. Isso porque a abordagem à obesidade deve ser multidisciplinar. São muitos sistemas envolvidos com a tendência ao sobrepeso, a começar pelos emocionais. A resposta à necessidade de perder peso, excesso de peso corporal, não pode ser um processo assodado, apressado, atrapalhado, atravessado, atrás de resultados rápidos e milagrosos. Bom dia, Lê, seja bem-vinda. O processo de reeducação alimentar tem que ser mais amplo. Deve ser também de atividade física e de reposicionamento psicológico. Então, lembre-se, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não afeta os vários sistemas do nosso organismo? Então precisa de vários especialistas nos acompanhando para que a gente consiga definitivamente ter uma reeducação. Não é só uma reeducação alimentar, é uma reeducação orgânica, é uma reeducação emocional,
é uma reeducação energética, é uma reeducação física. Então, é mais amplo o processo. Após essas considerações, o autor entra nos capítulos que trazem algumas respostas e opções de tratamento e principalmente prevenção aos cuidados com a nossa saúde. Ele fala sobre as células-tronco, a nanotecnologia, as formas farmacêuticas, a telemedicina, a robótica, exames diagnósticos, inteligência artificial e inteligência das coisas. Cada uma dessas variáveis é um capítulo específico, nos aproximando de um futuro não muito distante. Então, ele traz aquela condição das células-troncos, dos próprios membros, a condição da nanotecnologia. Ele traz aqui alguns estudos dos robôs, dos nanorobôs, né? Eu ia falar micro, mas micro é maior do que o nano. O nano é 1 milésimo do milímetro. Então, assim, eu tentei imaginar, mas não consegui. E ele explica que ele vai fazendo, né, a potência e não é difícil, tá? Acho que só com nanoscópio, porque o microscópio também não acompanha mais, para a gente poder conseguir entender o real tamanho, né, dessas moléculas, dessas substâncias, dessas coisas, sei lá como é que a gente chama isso, tá? Mas isso está revolucionando a nossa forma de vida, né? As formas farmacêuticas, antigamente existia só a ingesta, né, de formas sólidas ou líquidas, então de comprimidos ou, como é que a gente fala, xaropes, outros tipos de substâncias, sejam os comprimidos sólidos, gelatinosos, mas era todo esse tipo de ingesta. Hoje existem várias formas farmacêuticas, existem géis, existem óleos, existem adesivos, existem implantes, vários formatos, né, que vem acompanhando todo esse processo da evolução da tecnologia. Condição de telemedicina, medicina à distância, a própria robótica, as cirurgias que já são feitas, né, por robôs, inclusive por robôs à distância. Então, assim, contextos e condições que, lendo o livro, só instiga a gente a querer saber cada vez mais. E ele traz no livro uma coisa que também é muito legal, vários links, né, vários sites, a maioria deles no YouTube, mas de estudos que trazem e comprovam e demonstram todas essas realidades, tá? Então é aquela história assim baseada em fatos reais, não é nada. Existem alguns estudos ainda que não se tornaram realidade, mas muitas coisas já comprovadas, já realidade. A condição da impressão 3D, dos membros feitos por impressão 3D, então assim, coisas alucinantes, tá? Que, ó, vocês estão vendo que eu fico empolgada, que eu começo a falar. Eu queria tirar um período sabático para poder aprofundar e me aproximar mais de tudo isso. Vou trabalhar para isso, para que eu consiga, no futuro não muito distante, me dedicar um pouco mais ao conhecimento e à compreensão de tudo isso. Há pouco mais, aí o Dr. Cláudio fala assim, ó, há pouco mais de 40 anos, tudo que está hoje em pleno uso, em termos de produtos e tecnologias nano, pertenceu ao campo da ficção científica. Fazendo uma analogia grosseira, é quase tipo aquela história do homem chegar à lua. Então, mais ou menos isso, tá? Há 40 anos, tudo que já é realidade hoje na área da medicina, na área da nanotecnologia, né, e da própria inteligência artificial, inteligência das coisas, era impossível há 40 anos atrás. Era inimaginável. Eram considerados loucos quem pensavam ou falavam sobre algo relacionado a essas coisas. Então, o Dr. Cláudio traz que a medicina do futuro, a que se busca nessa transição ainda incipiente, é uma medicina personalizada, que exige predição, diagnóstico e prevenção precoce de doenças. O futuro é todo sobre sermos capazes de interceptar e prevenir doenças. Ao contrário do que as pessoas em geral acreditam, na verdade, quem salva vidas é o diagnóstico em primeiro lugar. Vou também trazer um exemplo aqui, fazer uma analogia que ele não traz no livro, né, mas que me veio à mente agora, a própria condição do câncer, né? A gente não escuta que em estágio inicial é mais fácil de ser tratado? Em estágio inicial, a remissão ela é reduzida?
Em estágio inicial, pode-se ter uma remissão completa a ponto de nunca mais aquela célula cancerígena se manifestar? Então, é mais ou menos isso, fazendo uma analogia, trazendo um exemplo meu, não é o que o Dr. Cláudio traz aqui no livro. Ele fala muito sobre o câncer sim, mas dentro de outros contextos e com outros conceitos, inclusive, mais técnicos, mas é uma analogia que eu acho que a gente escuta no dia a dia e que cabe muito bem, né? Essa condição de que o diagnóstico é mais capaz de salvar a nossa vida, inclusive, né, de prevenir algumas patologias que a gente não precisa nem desenvolver, algumas comorbidades que a gente não precisaria ter, tá? Em função de conseguir manter essa vida mais saudável. De modo geral, então estamos aí encaminhando aos nossos últimos minutos da live, né? De modo geral, no mundo todo, a medicina, infelizmente é por minha parte, ainda é mais curativa do que preventiva. Ela acaba atuando mais por tentativa e erro, pressionada pela necessidade ou urgência do caso, do que de modo harmonicamente mais estruturado e previsível. Então, a prevenção, ela vai trazer, né? Um dos objetivos é que ela traga essa harmonia, essa previsibilidade do que vai acontecer para que a gente possa minimizar os seus impactos, mas principalmente daquilo que a gente não quer que aconteça, daquilo que a gente não precisa vivenciar, das patologias que a gente não precisa desenvolver na nossa vida, no nosso organismo, no nosso corpo, no nosso psicológico, nas nossas emoções. Bom dia, Renner, seja bem-vindo. Então, os fatores chaves para o desenvolvimento de tecnologias para uma medicina personalizada são a padronização, a integração e a harmonização. E aí ele traz essa responsabilidade também para nós, tá? Tanto de buscar informação, de querer compreender, eu diria até, né, porque eu fiquei mais empolgada ainda de se colocar como cobaia dos experimentos, óbvio, sempre supervisionados com os especialistas e especialistas sérios, né? Você não vai no açougue ali para tentar fazer um experimento nutrigenômico, por favor, tá bom? Mas ele traz para gente, as pessoas devem aprender que precisam tornar-se responsáveis por sua própria saúde de uma maneira mais ostensiva e mais consciente. Devem integrar-se com o seu profissional de saúde de modo a ter um monitoramento mais constante de suas condições de saúde, antes que elas transformem em condições de doença. Quem nunca ouviu aqui a pessoa falar que não vai ao médico porque ela não está doente ou porque ela não fica doente? Então, se a gente quer transformar um sistema de saúde realmente em saúde, a gente precisa de parar de procurar esse sistema só quando a gente adoece. Não faz sentido? É racional? É mais inteligente, como ele diz, e eu concordo? Então, a gente precisa trabalhar nesse processo de prevenção e assumir essa responsabilidade em relação à nossa própria saúde. E aí eu finalizo, né, com 3 frases aqui, faltando quase 1 minuto para cada frase aqui, do Dr. Cláudio, que já nas últimas páginas do livro, ele fala, ele conversa, ele dialoga com a gente, então eu vou falar em primeira pessoa, porque eu copiei exatamente como está no livro, para que você receba o recado do Dr. Cláudio, tá bom? Então não sou eu falando, é ele. Ele fala assim: espero que agora você tenha motivação para não envelhecer antes do tempo. Que você saiba que tem que agir, se reposicionar para não ter que viver 3 décadas de velhice precoce, que é não só desnecessária, como perfeitamente evitável. Então, está sim nas nossas mãos. O que você vai precisar fazer é só não se deixar levar pelos maus hábitos da vida que envelhecem as pessoas precocemente. Haja a favor da sua autopreservação e da sua saúde. Tenha consciência de que estará em suas mãos tornar-se capaz de viver bem esses muitos anos a mais com que a medicina e a tecnologia estão acenando para todos nós. O futuro da medicina
é o paciente mais longevo. Isso é fato já, tá, gente? Então, voltando aqui, a frase dele. O futuro da medicina é o paciente mais longevo, mais saudável e com muito mais conhecimento sobre o seu próprio organismo e a sua própria nutrição. A medicina está e estará sempre cumprindo o seu papel, usando o conhecimento para salvar e preservar a vida. E aí a gente encerra a live de hoje com esse livro maravilhoso. Para quem chegou depois, vou mostrar aqui de novo, ó. Vale a pena adquirir, tá? É o livro do Dr. Cláudio, mais de 25 anos, agora mais de 30, né? Porque ele escreveu em 2019, Transformando Ciência em Arte, tá? Então eu quero agradecer vocês que estiveram aqui mais esse domingo, com mais essa live do livro da semana. E para a semana que vem, a gente vai falar sobre escrita. Vamos continuar falando de saúde, mas de saúde mental. Vamos falar de produção. O livro secreto do escritor, tá? Por que esse livro? Porque no sábado, para quem estiver em Foz do Iguaçu, a gente vai ter uma oficina, né? O pessoal do clube de escritores me convidou para fazer uma oficina com eles para ajudar a otimizar essa integração leitura e escrita, e eu vou estar lá fazendo essa oficina com eles. E é esse livro aqui que a gente vai apresentar e presentear quem for sorteado e estiver lá. Vai ser no Consciência Café, sábado que vem. Acompanha aí o Insta, que logo eu vou estar postando aí tanto vídeos quanto o horário certinho desse evento, tá bom? Beijo grande para vocês, um excelente fim de domingo e uma semana maravilhosa. A gente se encontra domingo que vem.